revelado no Evangelho e nesse texto como aquele que demonstra grande compaixão, mas grande compaixão. Isso se dá no texto de hoje, como a demonstração de compaixão por um gentil, e gentil todo aquele que não fazia parte de Israel, do povo de Israel, um gentil. Nós também vemos isso dos versículos 11 ao 17, que nós não lemos, com uma grande compaixão por uma viúva, e nós também vamos ver nos versículos 36 a 50, desse mesmo capítulo, capítulo 7, uma demonstração de uma grande compaixão por uma prostituta ali da cidade. Então Jesus agiu cheio de compaixão por nós, pecadores, vindo a esse mundo, vivendo de uma forma justa e em obediência até a cruz, que é quando nós nos deparamos com o ápice, o ponto mais alto desta grande compaixão de Deus por nós, Cristo Jesus na cruz. Então Jesus é de fato o protagonista do texto que nós acabamos de ler, assim como de toda a palavra, de toda a escritura. Por meio dele todas as coisas subsistem. Os 10 versículos que nós lemos agora, certamente ele está ali como protagonista, o personagem não fictício, mas muito real, principal dessa história, e isso nós não temos dúvida. Na verdade ele é o personagem principal de toda a história. Mas aqui nesse texto também há um outro personagem, que depois de Jesus, também a gente poderia dar um certo protagonismo para ele no texto que a gente acabou de ler. É o centurião. Ele é o personagem aqui principal, do qual nos será possível então nessa noite extrair princípios que colaboram para a ideia central da mensagem de hoje. Então hoje nós vamos aprender que a confiança em Jesus, que é o que cada um dos irmãos que se batizaram aqui hoje fizeram, depositaram a sua confiança exclusivamente em Cristo Jesus. O que nós vamos aprender hoje aponta para isso. A confiança em Jesus garante ao que crê os benefícios da sua grande compaixão. A confiança em Jesus garante ao que crê os benefícios de sua grande compaixão. E eu quero olhar para a vida desse centurião e tirar princípios em torno dessa ideia principal aqui. E o primeiro ponto da nossa mensagem, então, nós vemos que o modo como o centurião, então, expressa confiança em Jesus. É isso que nós vamos olhar para cada um dos pontos. Como que ele expressa essa confiança em Jesus, e aí, claro, ele acaba desfrutando dos benefícios desta confiança. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem revela que esse centurião, ele expressa confiança em Jesus, primeiro rogando pela cura do servo. Rogando pela cura do servo. Versos 3 a 5. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, olha as palavras-chave, pediram, suplicaram, dizendo, a respeito do centurião, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou, construiu a sinagoga. Um centurião romano, ele ouve falar a respeito de Jesus. Um centurião, ele ocupava o posto entre um sargento e um tenente, o que corresponde hoje aí a um subtenente, a gente poderia dizer. Era um cargo de muita responsabilidade, o cargo que esse centurião exercia. Então cada legião romana ali constava de cerca de 6.000 homens divididos em 60 centúrias, Então, ou seja, daí já vem a palavra, 60 centúrias de 100 homens cada uma, chegando nesse número aí. E à frente então de cada centúria se encontrava, adivinha?
um centurião, né, um responsável por esse pelotão de 100. E estes centuriões, né, os verdadeiros soldados profissionais, veteranos do exército, eles eram os responsáveis pela disciplina do regimento. E eles eram aqueles que davam coesão ao exército romano. Um exército sem hierarquia, sem organização, não é nada, né? Aqueles que aqui já trilharam aí, né, toda a questão do nosso exército, sabe disso muito bem. É preciso disciplina, é preciso ordem, é preciso, necessário, hierarquia. Então não era diferente, né? Especialmente no exército romano. É curioso notar também, irmãos, então há isso, né? O que é um centurião? É isso. E olha o nível de responsabilidade que ele tem, então. E é curioso notar também que nas Escrituras, os 4 centuriões mencionados no Novo Testamento, eles são descritos como homens de caráter. É interessante notar isso, né? Por exemplo, o centurião Cornélio, em Atos 10, por exemplo, ele é descrito como piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Aqui em Lucas, o centurião, ele também não fica atrás. Nós temos uma descrição muito positiva a respeito deste homem, quando nós olhamos para o texto como um todo, né? Ele é cheio de compaixão, primeiro, para com o seu servo. Ele se demonstra cheio de compaixão, né? O texto vai dizer, esse servo a quem ele muito estimava. Essa atitude de estima para com o servo não era uma coisa comum naquele tempo, né? Muito mais naquele tempo ali. Então isso não era algo comum naquela época, né? Nessa relação entre senhores e escravos. No Império Romano, os escravos nem contavam. Então ninguém se importava se um escravo ficava doente, se estava prestes a morrer, ou se morriam, ou se viviam. Isso não era de suma importância. A postura do centurião, então, sendo quem era, então revela até humildade ao suplicar ao Senhor Jesus Cristo. Então o fato dele ser um gentil, que também isso é um ponto significante, ele não pertencia ao povo de Israel, contribui também para a mensagem principal do Evangelho de Lucas. Porque quando Lucas está escrevendo todo o seu evangelho, ele tem um objetivo principal. Lucas pretende destacar no seu evangelho o seguinte, que a mensagem do reino, ela foi estendida a todas as nações por meio da rejeição de Israel para com Jesus. Porque os judeus acabam por rejeitar Jesus Cristo. E aí então o Senhor se volta dentro do seu plano soberano, não é um plano inventado na hora, nas pressas, se volta para cumprir ali o seu plano junto aos gentios, gente de todos os povos. E olha, chegou até nós essa mensagem, a mensagem do verdadeiro evangelho. E então de que maneira essa mensagem, ou a história do centurião, aponta para esta mensagem principal do evangelho de Lucas? O centurião é um gentil, e o Deus Todo-Poderoso, ele sempre teve o intento de alcançar gente de todas as nações, de todos os tipos, ao derredor de todo o mundo. Então o centurião aqui, como gentil, ele representa justamente essa verdade. Enquanto Israel range os dentes para Jesus, os gentios aparecem como exemplos de fé. E aqui esse centurião é um exemplo de fé. Ele ouve falar a respeito de Jesus e, peraí, eu tenho, esse servo é de alta estima, chama agora, para que ele cure o meu servo. O gentil, sendo um modelo de fé, em contraste com Israel, que está rangendo os dentes contra Jesus. Então é claro que o centurião, ele faz essa aproximação, né, de uma forma cautelosa e estratégica. Ele envia alguns anciãos de quem? Dos judeus. Ele fala, Jesus é judeu, separe então os anciãos dos judeus para que vá falar com Jesus. As minhas chances
de que Jesus atenda ao meu pedido aumentam. Então ele vai agindo de forma estratégica, né, para que o pedido dele seja aceito. Então ele envia alguns anciãos dos judeus que lhe servem como intermediários. E aí então o centurião, por meio dos anciãos, né, intercede pelo rapaz. E os anciãos intercedem pelo centurião a Jesus. É uma intercessão da intercessão até chegar, no fim das contas, apesar do seu posto, né, de centurião, naquele que realmente era o rei dos reis. E parece que o centurião havia compreendido que aquele homem não era um homem comum, não era qualquer um, manda chamar. Então a iniciativa do centurião, rogando pela cura do servo, revela confiança em Jesus. Ele escuta sobre o que Jesus tem feito, e diante do sofrimento, porque se você tem alguém que está prestes a morrer, você sabe muito bem que traz angústia, sofrimento de alma, ainda mais se você tem uma grande estima por essa pessoa. Ele então, diante do sofrimento, ele decide clamar por misericórdia. Na nossa própria história, nós também ouvimos falar a respeito de Jesus. Seja porque um dos que se batizaram hoje falou para você: gostaria de convidar você para ir no meu batismo, porque eu tive um encontro muito diferente com uma pessoa muito especial, que eu só ouvia de ouvir falar, mas agora eu o conheço de andar com ele. Vamos lá testemunhar a respeito disso? A respeito de quem é Jesus Cristo? Talvez você tenha ouvido falar efetivamente a respeito de Jesus agora, recentemente. E talvez há um convite para que você volte, retorne para ouvir outras vezes tantas outras coisas a respeito desse Jesus que é maravilhoso, e que esse centurião ouviu falar, e tudo que ele havia feito, e manda chamar. Na nossa própria história, nós também já ouvimos falar a respeito de Jesus. Para nós os que cremos, um dia o Evangelho já nos foi apresentado, e nós nos rendemos a este Evangelho. A nossa atenção, ela foi tomada para que nós buscássemos entender mais sobre quem era Jesus, sobre o que ele era capaz de fazer em nosso favor, e aí então nós fomos salvos pela graça. E ele sim tem feito grandes coisas nas nossas vidas, e nós poderíamos passar a noite inteira aqui, com cada um se levantando e vindo aqui testemunhar a respeito de quem é esse Jesus, do que ele fez. A partir daí então, daquele encontro com Cristo, nós iniciamos uma jornada de santificação, de negação do nosso eu, que não é fácil, que envolve um relacionamento de intimidade com esse Senhor, que envolve o pressuposto de ler a Bíblia, de ler a palavra, de nos sujeitarmos às Escrituras, um relacionamento que enxerga no Evangelho o poder de Deus, não apenas para salvar, mas também para santificar. E então nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela obra exclusiva de Cristo na cruz. Não há nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos. É vir na igreja todo domingo? Bem, resposta errada. É ler a Bíblia todos os dias? Bem, resposta errada. Estas expressões religiosas são incapazes de te salvar. Esta é a conduta de alguém que já se entendeu totalmente miserável, morto nos seus delitos e pecados, e que reconhece que precisa de um Salvador, e reconhece que esse Salvador é Cristo, e então confessa os seus pecados, e o convida para ser de fato ali o Senhor da sua vida. Aí a partir disso então, passa a desfrutar do privilégio que é pertencer ao povo de Deus, não deixando de congregar como é o costume de alguns. E nós devemos inclusive exortarmos mutuamente em relação a esta questão. Um cristão isolado não faz sentido algum. Um cristão que se auto-edifica está indo na contramão das Escrituras, embora é claro que Deus fala ao teu coração por meio do teu devocional,
por meio do culto doméstico na sua casa, mas o pressuposto da igreja, ele não pode ser relativizado. Um cristão genuíno tem deleite e prazer em estar na casa do Senhor, em ter uma vida de intimidade, de oração, de mutualidade bíblica. Mas isso não salva você. Mas é claro que é uma consequência natural de todos os salvos. Expressar-se publicamente por meio do batismo, de uma fé que já declara, que já vive. É claro que nós pecamos, mas agora somos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo. E claro que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós nos achegamos, mas no que diz respeito à salvação, somente Cristo Jesus é capaz de livrar a nossa alma do inferno. E aí é muito simples, o que você precisa fazer para ser salvo? Você primeiro precisa entender que há uma má notícia ao teu respeito. Você é um pecador, eu também, todos pecaram, não há jeito para nós. As nossas atitudes, as nossas boas intenções, elas estão corrompidas. São como trapos de imundícias diante desse Deus que é todo santo, que é todo justo, que é todo puro. E aí então, Deus ama o mundo de tal maneira que Ele envia o Senhor Jesus Cristo, que se faz um de nós para pagar a nossa dívida, a dívida da nossa raça. É por isso que Ele se faz como um de nós, porque a nossa raça precisava pagar o preço do pecado. E então, como nosso representante, Ele paga o preço lá na cruz. E aí então, é nosso representante, porém sem pecado. Ele então morre a nossa morte. E essa morte, esse sacrifício é aceito porque justamente, diferentemente de nós, Ele nunca pecou. Ele ao mesmo tempo que é o Deus, Ele é o homem encarnado, né? O homem, Ele é o Deus encarnado. E aí então esse sacrifício, ele é aceito por Deus. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas nós temos isso, né? Nós queremos o tempo inteiro fazer algo para sermos aceitos por Deus, mas eu tenho, o ruim disso tudo é que a gente pode tentar, mas nós vamos falhar em alguma coisa, e aí como é que fica? Porque esse Deus é todo santo e é todo justo. E o pecado não tem como adentrar o céu e ter comunhão com esse Deus que é todo santo, que é todo justo. Então, por mais que eu e você, a gente tente, em algum momento, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Porque se você pensa que ler a Bíblia todos os dias é o que vai fazer você ser salvo, adivinha, você já ficou algum dia sem ler a Bíblia? E agora, como é que fica? Se você entende que para ser salvo você precisa estar vindo à igreja, você já faltou em algum culto? E aí, agora como é que faz? Claro que eu não estou dizendo que é para você não vir para a igreja, mas eu já falei a respeito disso. O verdadeiro cristão, salvo em Cristo Jesus, tem deleite. Não é um peso estar com seus irmãos em Cristo. Não é um peso escutar a respeito da verdade, da palavra. Pelo tempo que for, se nós formos ver o apóstolo Paulo, tinha gente caindo da janela, porque o homem, aí é curioso aquele episódio, ele estava falando tanto, que o menino dormiu, caiu, foi tido como morto ali, Paulo desce, esse menino volta à vida, e adivinha o que Paulo faz depois? Sobe, e prega a noite inteira, e fala a noite inteira, ouvidos atentos, né? Acredito que aquele menino não dormiu mais, ficou bem atento. Irmãos, um culto como o nosso dura aqui 1h30 no conjunto da obra. É você que precisa repensar algumas motivações e prioridades. Mas isso não salva ninguém. Eu falei, é fácil essa salvação? Fácil, mas é no sentido de que não tem algo mirabolante, porque se você está se entendendo e se reconhecendo nesse instante, como um pecador, como esse miserável pecador, que a palavra de Deus diz que você é, e de fato você é, basta você olhar para a obra que Cristo Jesus fez naquela cruz, e confiar que o sacrifício dele naquela cruz foi suficiente,
porque Ele pagou a sua dívida. O salário do pecado, meu caro pecador, é a morte. Jesus morreu no seu lugar. Ele pagou a sua dívida. E o que você precisa fazer para ser salvo? Você precisa se reconhecer como um pecador miserável, que não tem direito algum senão o inferno por causa dos seus pecados. E a gente vive numa cultura cheia de direitos, mas eu preciso dizer para você que o único direito que você tem é o inferno por causa do seu pecado. Mas o Senhor, Deus Santo, quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou enviando o seu Filho Jesus, que morreu na cruz. Então você se reconhece como pecador? Então, você não precisa sair daqui angustiado e sem rumo na sua vida, porque Cristo Jesus pagou o preço na cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador passa por isso, por arrependimento dos seus pecados e por uma coisa muito simples. O centurião não está aqui rogando, é o que você precisa fazer. Pedir a esse Deus Criador perdão pelos teus pecados, rogando para que Ele te perdoe e depositando a tua confiança, não nas tuas próprias obras, mas na obra que Cristo Jesus realizou na cruz. Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então hoje o Senhor Jesus, Ele te convida, não para que você dê uma chance para Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o que é, nós não temos que dar chance nenhuma para Jesus, mas Ele nos dá um alerta: se morrer sem Cristo, é uma eternidade no inferno, com choro e o ranger de dentes. E você, enquanto houver fôlego de vida nos teus pulmões, você pode e deve se render aos pés da cruz, confessando os teus pecados e entendendo que Cristo Jesus, a morte dele na cruz foi suficiente, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse centurião, ele rogou ao Senhor, ele expressou confiança em Jesus, rogando pela cura do seu servo. E talvez o que você precisa fazer nessa noite é rogar pela misericórdia e pelo perdão dos teus pecados, confiando em Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador da sua vida, porque religiosidade não salva ninguém. A tua pretensa bondade é trapo de imundícia diante desse Deus Santo. Agora, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, ele vai falar isso: a salvação não é por obras, é através da fé ali, é um dom de Deus. Aí depois o versículo 10 vai falar, não é por obras, mas nós fomos salvos para boas obras. E aí um cristão, então, ele não faz para ser, mas ele é, e então porque é, então ele faz. É diferente. Você consegue entender a diferença? Você não faz para ser, porque não há nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser crer em Cristo Jesus e confiar no que Ele fez na cruz. Mas uma vez salvo, aí sim, você tem prazer em ler esta palavra, você tem deleite em estar com os teus irmãos em Cristo, adorando o Deus que te criou e que te formou. Aquele que é, faz, mas não há nada que você possa fazer por você mesmo para ser. Mas note como a gente vai vivendo uma vida religiosa, achando que a gente tem que fazer algo. Nós só podemos ser aceitos por Deus por meio de Cristo Jesus. Entenda isso, considere isso enquanto há tempo, porque a morte é certa para cada um de nós. Isso se Jesus não voltar agora, porque Ele pode voltar a qualquer momento. E quando Ele voltar, Ele voltará para buscar a sua igreja, pecadores redimidos, aqueles que entenderam e reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o Messias. Saber quem Jesus é deve nos conduzir por um caminho de intimidade, de reverência, de confiança.
Notem que ele chama os anciãos e os anciãos rogam Jesus falando assim, olha, ele deve ser, atende Jesus o pedido do centurião porque ele é nosso amigo. Ele ajudou a construir a sinagoga, no versículo 4 ele faz isso, né? Mas isso, ser amigo, ou construir sinagogas, ou fazer o que for, não é suficiente para salvar ninguém. Mas eles apelam para isso, né? E é claro que o Senhor se agrada de uma vida reta, santa, totalmente dependente, mas é importante entender que Ele age com compaixão independentemente de nós. Então Jesus atende a esse chamado, não porque esse homem construiu uma sinagoga, mas porque ele tinha propósitos soberanos ali, de glorificar o seu próprio nome, né? É claro que num contexto onde nós temos judeus odiando Cristo, esse centurião está marcando ali uma grande diferença, né? E ainda essa interação entre gentios e judeus também, havia uma controvérsia entre esses, né? Uns olhavam para o outro como sendo quase que imundo. Nesse primeiro ponto aqui, aprender a orar faz parte do processo de santificação nas nossas vidas. Rogar ao Senhor, orar, aponta para alguém que confia nesse Deus, e nós escolhemos benefícios desta confiança no Senhor. Ele responde às nossas orações, às vezes com um grande não, às vezes com um espere, e às vezes com um bondoso sim, mesmo a gente não merecendo. O quanto das nossas orações estão firmadas em pedidos que realmente agradam o coração do nosso Deus? Qual foi a última vez que você se aproximou do Senhor para rogar pela salvação do perdido, para orar seguindo o modelo do apóstolo Paulo, para que o Senhor encha a igreja de conhecimento de Cristo? Uma demonstração então de confiança em Cristo implica no reconhecimento de quem Ele é, o que nos conduz a uma aproximação dEle com humildade, com certa confiança para rogar, para pedir, para interceder. É uma mistura disso, e não meramente visando os nossos desejos pessoais, com orações onde o homem está no centro, mas visando a satisfação dos nossos desejos carnais. Então, precisamos de mais orações que revelam intimidade com um Deus vivo. E à medida em que nós conhecemos o Senhor, as nossas orações, elas vão sendo moldadas, e nós deixamos de pedir absurdos ao Senhor e passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós os que cremos, aprendemos aqui nesse primeiro ponto de que rogar ao Senhor é uma expressão de confiança nesse Deus. Eu achei por bem enfatizar essa entrega ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. O Evangelho é a resposta para aqueles que estão aqui sedentos, buscando respostas para a própria vida. A resposta é o Senhor Jesus Cristo. Se achegue a Ele, confiando nele. E para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a resposta continua sendo o Evangelho. Continua sendo o Evangelho. Nós podemos clamar ao nosso Deus, expressando confiança ao nosso Deus, diante das coisas que nós não entendemos, diante das coisas que nos afligem, diante dos nossos sonhos. Nós não estamos desamparados. O Senhor Jesus Cristo nos achou, nos encontrou. Nós ouvimos falar a respeito dele em algum momento da nossa história, e agora nós temos experimentado de um relacionamento com ele. E esse relacionamento alegra o coração de Deus à medida em que nós confiamos cada vez mais nele, rogando, trazendo os nossos pedidos ao Senhor. Talvez na próxima oportunidade de pregação, vamos poder olhar para os outros pontos aqui e ver o que podemos aprender com esse episódio de Lucas 7, sobre uma confiança, a confiança que esse centurião teve com o Senhor Jesus Cristo. Ela se expressa, como nós vimos nessa noite, através
dessa petição, quando o centurião roga pela cura do seu servo. Depois nós vamos ter a oportunidade de ver outros pontos ainda aqui nesse texto, de como que esse homem expressou a sua confiança em Senhor Jesus Cristo. Confiar em Jesus garante ao que crê os benefícios de sua grande compaixão. Nós lemos a história toda e nós sabemos que Jesus irá atender o pedido desse homem. Aquele que crê e confia em Jesus recebe os benefícios da sua grande compaixão. Aqui foi a resposta de cura sobre a vida desse servo. Mas mais do que qualquer coisa que o teu coração possa ansiar, a melhor resposta que o Senhor já nos deu é o próprio Evangelho. Então você tem motivos, meu irmão, minha irmã, para sair daqui exultando, dando pulos de alegria, pela grande obra de salvação que o Senhor Jesus Cristo, por grande compaixão e misericórdia, fez com que você compreendesse e entendesse. Viva de acordo com a vocação pela qual você foi chamado. Arrependa-se da sua apatia, da sua frieza espiritual. À luz do Salmo 1, abandone aquilo que precisa ser abandonado de uma vez por todas. Não andando com o ímpio, como que se deleitando, agindo como quem não teve um encontro com Cristo Jesus. O Senhor já fez grandes coisas por ti. É tempo de você se posicionar como filho de Deus, sendo sal e luz nesse mundo de trevas, pagando um preço que é necessário pagar, um preço de perseguição, um preço de rejeição. Mas os filhos do Senhor encontram, até mesmo nisso, deleite, contentamento, satisfação no privilégio de sofrer por causa do Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo é convocada para isso. Fred, Pedro, Rubem, vocês publicamente hoje aqui confessaram, diante dos que estão aqui, familiares e de toda a igreja, a fé em Cristo Jesus. Algo que vocês já estavam fazendo. Não esperem rosas, aplausos, não espere compreensão quando vocês optarem por viver na contramão desse mundo. Quando vocês optarem por viver uma vida de santidade, onde, por exemplo, o sexo é guardado para o casamento. Não espere o aplauso, não espere tapinhas nas costas. Pelo contrário, mas o Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos aflição nesse mundo, mas Ele venceu esse mundo. Que Ele nos fortaleça, sairmos daqui revigorados, com a lembrança do nosso próprio batismo, com a lembrança dos batismos que nós vimos aqui, dessa obra que o Senhor Jesus Cristo completou, quer dizer, começou na vida dos nossos irmãos e há de completar. E a você que nos visita, reflita com seriedade a respeito disso, a respeito do verdadeiro Evangelho. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Quem sabe agora mesmo, no final desse culto, você possa conversar com alguém antes de ir embora e dizer: olha, eu entendi que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Eu quero me entregar, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Há um preço a ser pago. O Senhor Jesus Cristo, Ele não se abaixa abrindo mão de quem Ele é e dos seus padrões para alcançar a todo custo quem quer que seja. Ele é quem é. Ou você se submete a Ele, ou não se submete, e sofre as consequências de uma escolha ou de outra. Fato é que quando nós dizemos que a palavra de Deus não volta vazia, é porque ela se cumpre sobre todos aqui essa noite, como salvação para aqueles que se arrependem e como condenação para aqueles que, ouvindo a respeito deste Evangelho, ainda dão um passo para trás e falam: opa, peraí,
Não, isso é bom para você. Mas veja bem, você, ao fazer isso, está tomando uma decisão. E se você morrer hoje, sem uma decisão por Cristo, e agora falo a todos, inclusive para as nossas crianças, adolescentes, a todos, entregue-se a Cristo. Eu quero orar por você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Eu peço por aqueles que ainda não te conhecem, que ouviram falar a respeito do pecado e a respeito da tua resposta de salvação em Cristo Jesus, de forma clara, talvez ouviram apenas hoje. Eu clamo para que o Senhor convença do pecado, do juízo, e para que haja salvação para este, que ele possa no seu íntimo te confessar, Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, pedindo perdão pelos seus pecados. Faça isso agora. Esse é o meu pedido a Ti, Senhor. Opera o milagre da salvação naqueles que devem ser salvos, que o Senhor trouxe aqui essa noite, em nossas crianças, em nossos adolescentes, e em tantos outros adultos, que podem estar uma vida inteira dentro da igreja, confiando nas suas próprias obras, mas que hoje entendeu que é somente Cristo, que é somente a fé exclusiva em Cristo, que possa se entregar ao Senhor da mesma maneira. E também rogo pela tua igreja, que possa sair daqui convicta de que vale a pena confiar no Senhor, de que confiar no Senhor nos traz garantias de benefícios da tua grande compaixão, e isso não tem nada a ver prioritariamente com o que o Senhor pode nos dar, mas com aquilo que o Senhor já fez. A tua grande compaixão é o principal benefício, a tua grande salvação é o grande benefício de todo aquele que crê no Senhor. Possamos sair daqui firmados nesta verdade, encorajando uns aos outros nesta verdade. Assim, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Antes de nós